Bom dia, então, bem-vindos aí. Então, vamos falar sobre esse tema, um pouquinho sobre o livro e sobre o tema sobre São Tomás, sobre os textos eucarísticos que ele escreveu. Nós ouvimos lá na missa, né, e cantamos, foi tão bonito. Então, achamos que seria a melhor forma de começar esse dia. Nós fizemos esse livro aqui no ano 2024, na Universidade Católica de Petrópolis. Tivemos um evento que foi chamada a Semana Acadêmica do nosso Centro de Teologia e Humanidades, que celebrou São Tomás. A recordação foi São Tomás. Por quê? Porque nós tivemos 3 jubileus. 1224 ou 25 foi o ano que ele nasceu, então são 800 anos. Ele morreu em 49 anos depois. Aí também está um pouco em dúvida, 74, ou 74, 75, mas foi 74, parece. Então, 1200, então aí dá 750 anos, né? Então, 800 de nascimento, 750 da morte e 700 da canonização. Ele foi canonizado em 1323. Então, 23 canonização, 24 ou 25 foi nascimento e a morte, 75. Né? Então, 3 jubileus, né? O jubileu do nascimento, o jubileu da morte e também da canonização. Então, por isso, nós fizemos esse evento sobre ele. E aí nós organizamos, né, diversos professores do Brasil e também de outros países fizeram palestras e os textos, as palestras dele, nós transformamos em livro. Eu organizei, peguei os textos dele, peguei o meu também, fiz uma tradução, fizemos esse livro, mandamos para a editora, foi publicado no ano passado, 25, né? O evento foi 24, o livro saiu em 25, e agora, graças a Deus, estamos participando do Prêmio Jabuti Acadêmico, estamos entre os semifinalistas. Tem um semifinalista, até o final desse mês saem os finalistas, são 9 semifinalistas, depois vão sair 5 finalistas e até o final do ano sai o campeão. Então, pode ser que a gente ganhe, vamos ver, vamos rezar para isso, né? Que se a gente ganha. Seria o melhor livro de teologia e ciências humanas do ano, nesse concurso, que é organizado pela Comissão Brasileira do Livro. Todos os livros que são feitos no Brasil, claro, nem todo mundo participa, né? Tem que mandar a palavra para a gente saber, né? Então, fazer a inscrição e coloca no concurso, e aí participa. E são diversas áreas, e esse livro está entre os 9 da área Ciências Humanas e Teologia. Graças a Deus. Eu tô competindo com o Dicionário do Papa Francisco. É outro livro que está entre os 9 também, né? Então, ou São Tomás ou Papa Francisco, né? Mas tem outros 7 também, né? Mas vamos ver, vamos rezar para que possa sair a melhor coisa possível. Então, gente, o que acontece, né? Acontece, São Tomás foi um grande teólogo, né? Talvez as pessoas conheçam mais pela sua lógica, pelo seu aristotelismo, pela sua Suma Teológica, que muitos pensadores consideram a Suma Teológica como a catedral gótica do pensamento. Essa é a metáfora que usam, né? A nossa catedral aqui é semigótica, dá para ter uma ideia do que é isso, né? Do que é uma catedral semigótica ou gótica. É o seguinte, o pessoal, eles falam isso, que na catedral gótica, todas as peças só têm sentido quando estão em contato com a outra. As colunas servem para sustentar a abóbada. A abóbada é perfeita porque tem as colunas. Se eu tirar uma dessas partes, a catedral rompe. Se eu encontrar uma pedra da catedral fora, eu não entendo o que é. Se eu encontrar uma porta no meio do caminho, eu não entendo o que é. Eu só entendo o conjunto. Quando eu vejo as portas, os vitrais, ali as colunas, a abóbada, todos os aspectos formam a catedral. Então, os pensadores falam, é assim o pensamento de São Tomás, é assim a Suma Teológica. Só tem sentido quando eu coloco todos os tratados, todas as questões, todas as partes em relação uma com as outras, tá? Então isso é fundamental, isso é ali a base da Suma Teológica. Então, São Tomás é o homem, assim, da organização, ele falava a frase famosa dele, né? É próprio do sábio o saber ordenar. É assim que ele começa a Suma contra os Gentios, né? O sábio consegue ordenar. A pessoa ordenada é sábia, né? E não só o material, mas principalmente o pensamento, né? A ciência é pensamento ordenado. Por isso fica claro, por isso fica possível de transmitir e claro para quem aprende, né? O sábio, ele consegue transformar muitas coisas difíceis em algo fácil, em algo simples. Isso é o bom, isso é o sábio. Isso é o bom professor também. Aquele que fala de coisas dificílimas de forma
simples, que todo mundo entende, que todo mundo compreende. Isso é um bom professor, né? O mau professor faz o contrário, transforma o fácil em difícil, né? As coisas que são básicas, o pessoal faz uma confusão danada que ninguém entende, né? Isso é um mau professor. O bom professor faz o contrário, é o que São Tomás fala do sábio. O que é difícil, torna simples. Então ele foi esse homem que cultivou a sabedoria, que transformou as coisas muito difíceis em coisas muito simples. E talvez a gente pense mais nisso, né? Nesse homem da lógica, da Suma Teológica, dessas obras que são muito especulativas, principalmente filosóficas. Mas não é só isso, gente. São Tomás, além disso, ele era teólogo. A primeira tarefa do teólogo era comentar a Sagrada Escritura. Então, acima de tudo, que São Tomás tem é comentários bíblicos, muitos comentários bíblicos, tá? Só que são pouco estudados, pouco conhecidos, infelizmente, ainda hoje. E um outro aspecto do pensamento dele, que também é pouco estudado, pouco relativamente, né? É o aspecto da sua mística, da sua contato mais direto com Deus, da sua experiência espiritual. E isso se vê principalmente através da poesia, das poesias que ele escreve, tá? Então, e isso é mais o final da vida dele. Então, São Tomás, acontece com ele o que acontece com diversos santos. Começam fazendo ciência. Para ele, a ciência era Aristóteles, né? Aristóteles era a ciência da época. Começa a ciência. Depois passa para a filosofia muito boa, né? Também Aristóteles é o grande nome da filosofia. Depois passa para a teologia, faz uma teologia fantástica, né? A Suma Teológica, alguns comentários bíblicos, tudo tal. E termina com a mística, que é realmente a relação com Deus, a teologia espiritual profunda. E isso, para falar da mística, precisamos de algo que supera tanto a filosofia, quanto a retórica, quanto a teologia, que é a poesia. A poesia é a linguagem própria da linguagem mística, né? É algo espetacular. E São Tomás também escreveu não muitas, mas 5, mais uma importante, né? Poesias importantes. Em 1264, o Papa Urbano IV, ele institui a festa de Corpus Christi como festa para a Igreja Universal, para o mundo inteiro. Ele coloca isso, né? Conhece a história do Urbano IV? É fantástica a história dele, né? Ele, quando era jovenzinho, ele era padre na Bélgica, numa cidadezinha chamada Liège. Lá ele era diretor espiritual de uma monjazinha, uma freirazinha, novinha que estava lá no convento. Essa freira um dia teve um sonho. Ela viu a lua com uma parte escura. E ela não entendeu isso e levou isso para a oração e tal. E aí Jesus mostrou para ela. O que é isso? Isso é o calendário litúrgico, que tem uma escuridão, não tem uma festa específica para a Eucaristia. Não tem. Então está faltando isso. E ela leva isso para o convento dela. As irmãs riem, né? Ah, sou eu com santa, tá? Começa a rir e tal. Levou para o padre, o diretor espiritual dela, que era o padre Tiago, assim, era o nome dele, Tiago Pantaleão. Era esse padrezinho que estava lá nesse mosteiro. Jovem, com essa irmã jovem, e ele leva a sério o sonho da moça e pede para o bispo da cidade fazer uma festa universal para celebrar o corpo de Cristo. Uma festa na diocese. E o bispo, com muito sacrifício, permite, ele faz a festa lá na cidade, fazendo as procissões pelas ruas da cidade. Lá a cidade de muita plantação de flores, então eles enfeitam as ruas com as flores e fazem uma coisa muito bonita, né? E aquilo na Bélgica começa naquela cidade, pouco a pouco, ano por ano, as paróquias vão fazendo, daqui a pouco a Bélgica inteira está fazendo, e aquilo se torna uma coisa muito comum lá na Bélgica, né, naquela região, e esse padrezinho estava lá, né? Aí o que acontece? Ele fica mais velho, ele é enviado para Jerusalém, na época das cruzadas, lembra que o pessoal, aquela confusão toda? Ele vai para lá para ser padre, e aí ele cresce lá na igreja, lá fica importante, ele se torna o patriarca de Jerusalém, o bispo principal de Jerusalém. Então ficou importante, né? Então, o diretor virou patriarca. Depois que acontece, esse padre se torna papa. Olha que pareça, né? O padre, que era diretor espiritual dessa santa Juliana de Cornillon, é o nome dela, que criou a festa de Corpus Christi, vai para Jerusalém, se torna patriarca, e depois volta para Roma como papa. E aí acontece o grande sinal para ele, outro sinal acontece para ele, né? Conhece a história? Um padre alemão saiu da Alemanha, foi para Roma fazer peregrinação porque estava em dúvida de fé, não sabia se a Eucaristia era verdade, porque estava tendo há mais de um século muito debate sobre a Eucaristia, muitas confusões doutrinárias. E ele está em dúvida também se a Eucaristia é realmente a presença real de Cristo ou não é, tal, está naquela confusão.
Aí ele vai para Roma, passa numa cidadezinha, para numa cidade próxima de Roma, cidade de Bolsena, tá lá rezando. Ele pede para celebrar a missa numa capela lateral, aí deixa, ele vai celebrar, cheio de dúvida no coração, cheio de dúvida na alma, tal. Quando ele está celebrando a missa, que ele eleva a hóstia começa a cair sangue ali na frente dele, em cima do altar, mancha ali o corporal, tal, mancha o altar, a pedra está lá até hoje manchada com esse sangue, ele fica, né, comovido, envergonhado, tal. Beleza. E essa cidade era pertinho da cidade onde morava o Papa na época, que era esse Papa, Urbano IV, e era a cidade de Orvieto, uma cidadezinha vizinha. Estava ali o Papa. E também, por incrível que pareça, nessa cidade, no mesmo ano, estava morando São Tomás de Aquino. Estava lá também. Ele estava lá. Oi? Muita coincidência, né? Era muito sinal divino, né? Estava lá pesquisando. Ele trabalhava na biblioteca lá. Ele estava fazendo a Catena Áurea, que é aquele comentário aos 4 evangelhos, na biblioteca do Papa, que estava ali, em Orvieto, morando ali. Então, o que acontece? Aí o Papa fica sabendo disso, desse sinal. Aí ele pede pro bispo da cidade de Bolsena trazer até Orvieto, a cidade vizinha, esse corporal, esse sanguíneo com a mancha do sangue, e eles trazem, o bispo vem, e vem o povão todo, vem os padres, vem a cidade inteira, faz uma grande procissão até a cidade dele, aí ele vai para a porta da cidade, recebe aquilo ali, aí ele pega o corporal, levanta para o povo e fala Corpus Christi, aí começa a festa de Corpus Christi, né? Ou seja, essa palavra dele. E vendo isso tudo, vendo a irmã, vendo esse sinal eucarístico e tal, então ele institui a festa de Corpus Christi para a igreja toda. Antes era só na Bélgica, então nesse ano ele manda todo mundo fazer essa festa. E aí o que acontece? Ele precisava fazer os hinos para cantar na missa, os cantos da liturgia, porque não tinha festa ainda, né? Então o que ele fala? Quem é o melhor teólogo que existe no mundo aí que pode fazer isso para mim aqui? Aí o pessoal fala, Tomás de Aquino, Frei Tomás, que parece ser o vizinho aqui. Aí ele vai e pede o Tomás para fazer os textos, para cantar na festa de Corpus Christi. E ele vai fazer esses cantos, que é o que vocês colocaram na missa de hoje, né? O Pange Lingua, o Sacre Solemnis, o Verbo Supernum e o Adoro Te Devote. Tá? Não, Adoro Te Devote não. O Adoro Te Devote ele faz também, mas não para a festa de Corpus Christi. O Adoro Te Devote ele faz para a devoção pessoal dele. No livro está tudo explicado isso, gente. O São Tomás, quando ele era frei dos dominicanos, né, ele participava de 2 missas por dia. Uma que entre os religiosos é normal isso, né? E de 2 em 2 celebrar a missa, ele e o colega dele. Então ele celebrava a missa e o colega dele servia de coroinha. Aí depois invertia, o colega dele celebrava a missa e ele ajudava de coroinha. Era assim que se fazia na época ali na Idade Média. Não tinha concelebração, você fazia assim, um só presidia, o outro ajudava a presidir. Então, aí o São Tomás fez o Adoro Te Devote para a devoção pessoal dele. Se estudou, se viu isso, é impressionante, gente, que da oração eucarística, das palavras da consagração até o final da oração eucarística, tem o mesmo número de sílabas que o hino Adoro Te Devote. O mesmo número de sílabas da época, né? A oração eucarística da época com o canto. Ou seja, enquanto o padre celebrava a missa ali da consagração até o final, ele pessoalmente fazia o Adoro Te Devote. Então era o hino para a devoção dele, não era um hino, não era para ser cantado e nem era um hino de Corpus Christi, não era de devoção. Como é que a gente sabe disso? Um monte de sinal. Por exemplo, nós ouvimos lá, né? Os cantos litúrgicos são solenes, são sempre no plural, não é verdade, né? Ou na terceira pessoa, como nós cantamos o mais conhecido, né? Pange Lingua Angeloro, né? Cadê? Vou falar aqui para não falar. Aqui, ó. Pange Lingua Gloriosa, Corporis Mysterium, né? Cante a língua gloriosa, né? Solene, bonito, né? Em terceira pessoa, né? Como é que começa o Adoro Te Devote? Adoro Te Devote, Deus verelatitas, né? Ou seja, adoro-te com devoção. É na primeira pessoa do singular, tá vendo a diferença? Então, é um hino dele, pessoal, que ele cantava, que ele rezava, não era para cantar, era para rezar durante a oração eucarística que ele acompanhava o frei, colega dele, celebrar, tá? Agora, os outros não, são sim os hinos que ele faz para a festa de Corpus Christi, tá bom?
Um pouquinho antes, gente, da época de São Tomás, ali ele faz isso, a festa é instituída em 1264. São Tomás morre em 1274, 10 anos depois. Então, ele está aqui com 10 anos últimos da vida, tá? São Tomás morre com 49 anos. Ele começa a escrever com 31. Entre os 31 e os 49, ele escreve, tá? Então, 18 anos ele leva para escrever, e os últimos 10 anos antes da morte dele, ele escreve esses hinos, aí estando na cidade de Orvieto. Para a gente tentar um pouquinho entender mais os hinos, né? Uns séculos antes, século XI por ali, estava tendo um debate na história da igreja sobre a Eucaristia. Tínhamos dois grupos, né? Dois grupos extremos. Vamos dizer assim, né? Tudo tem a ver com a filosofia também da época. Eram os extremos realistas extremos, e até o final no realismo. E o outro, vamos dizer assim, são os extremos simbolistas, né? Simbólico, ou também chamado nominalista. Sem açúcar, não olha. Então, por um lado, tínhamos os realistas extremos e, pelo outro, os simbolistas extremos. Os realistas extremos falavam o quê? Na Eucaristia está o mesmíssimo corpo de Jesus, assim como ele estava em Cafarnaum, tá? Então, por isso eles são chamados cafarnaitas também, esse pessoal, né? Então, como estava? Exatamente o mesmo, da mesma forma. Então, se o padre na missa é o mesmo corpo, da mesma forma, do mesmo jeito que estava. Então, se o padre parte a hóstia e dá a hóstia para cada um, então o que vai acontecer? Um vai receber a cabeça, outro vai receber o pé, outro vai receber o braço, outro vai receber a unha, tá? Extremo realismo leva a isso, né? É o mesmo corpo, da mesma forma, então cada um vai comer um membro de Cristo, né? Um pedacinho do corpo de Cristo. Isso era um extremo errado, tá? Por um lado. Por outro, vai falar o seguinte, que aí é o tal do Berengário e a turma dele, né? Não, isso aí é uma besteira, não vou falar isso aqui, né? Então, a presença de Cristo ali é uma presença espiritual, é uma presença simbólica, é um mero símbolo, tá vendo? Olha que problema. Por um lado, um realismo extremo, por um outro, um simbolismo extremo. Dois extremos, né? Então, sempre na história da igreja, o erro está nos extremos, né? O certo está sempre no meio termo virtuoso, como já ensinava Aristóteles, né? O meio termo virtuoso. Mas quem é que ia trazer esse meio termo virtuoso, né? Esse era o problema. Temos um lado o realismo extremo, do outro lado o simbolismo extremo. Na Idade Média não era chamado assim, era chamado realismo, e do outro lado era chamado nominalismo, né? Então não há uma mudança real, só muda o nome, só muda a força de Cristo está ali presente no sacramento, mas não é ele que está ali, tá? Então, porque eu não posso partir o corpo de Cristo. Então temos essa dupla confusão. O São Tomás, quando ele vai fazer os hinos, ele vai, digamos, adaptar o que ele estava fazendo na sua teologia, na sua teológica, em forma de canto, e para responder a esses dois grupos, ele está debatendo com os dois. Os dois estão errados, digamos assim. A extrema-direita e a extrema-esquerda estão errados, né? Os conservadores e os progressistas estão errados, nenhum nem outro, tá? São Tomás vai falar a doutrina católica, que está sempre no centro, né? No centro equilibrado, virtuoso, está aqui, tá? O que ele vai definir? Ele vai falar um monte de coisa. Ele vai falar que acontece uma conversão substancial genuína. O pão e o vinho tornam-se verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo. Então, tá errado que fala que é apenas uma presença simbólica ou apenas a força de Cristo. Não, é uma mudança verdadeira, substancial do corpo e do sangue de Cristo. A substância muda, mas as aparências permanecem. Nós temos ali a cor, o sabor, a forma, a textura, a densidade, tudo de pão e de vinho, tá bom? Então, em linguagem aristotélica, que é a ciência da época, São Tomás vai dizer: muda a substância, permanecem os acidentes. Os acidentes são as coisas importantes, mas secundárias. Vamos lá, vou dar um exemplo aqui. Se eu falo para vocês, cachorro, vocês entendem o que é cachorro? Sim. Vocês imediatamente captam a substância do cachorro.
Eu não preciso falar para vocês, o cachorro é branco, o cachorro é preto, o cachorro é marrom. Preciso falar? Vocês já entenderam o que é cachorro, né? Eu não preciso falar qual é a raça do cachorro, qual é a idade do cachorro, qual é o tamanho do cachorro, se ele é pequeno, se ele é grande, se ele é bravo, se ele é calmo, se ele é manso ou se ele é selvagem. Eu falo cachorro, vocês entendem cachorro. Isso é a substância, o que traz a realidade. Agora, se o cachorro é branco, preto, marrom, se ele é cinza, se ele é pequeno, se ele é grande, se ele é magro, se ele é gordo, tal, isso tudo são os acidentes. São características da substância, do cachorro. O cachorro pode ser branco, pode ser preto, pode ser marrom, pode ser amarelo, pode ser pequeno, pode ser grande, pode ser novo, pode ser velho, pode estar sentado, pode estar em pé. Tudo isso são características, são acidentes da substância. Na Eucaristia muda tudo isso que é acidental, essas características que estão em volta, mas a substância, esses acidentes permanecem. É cheiro de vinho, gosto de vinho, efeito do vinho, tá? Mas a realidade é substancial. Então, a filosofia aristotélica serviu para o São Tomás para ele falar desse mistério, que é algo muda e algo não muda. O que é que muda? É a substância. Ele vai cunhar esse conceito, então, de transubstanciação. Na Eucaristia ocorre a transubstanciação. A mudança é da substância, tá bom? Isso está na Suma Teológica, terceira parte, questão 75 a questão 77. Muda a substância, mas permanece. Então, para o São Tomás, a totalidade da substância do pão se converte na substância do corpo de Cristo. A totalidade da substância do vinho se transforma na totalidade da substância do sangue. E os acidentes do pão e do vinho permanecem, tá? Então, não há essa mudança. Então, isso aqui, a partir disso, ele vai responder a esses dois. E a partir da Suma Teológica, e depois ele não fica contente de fazer só a Suma Teológica, ele transforma isso em poesia, em liturgia, em cantos. Então, esses cantos são, vamos dizer assim, é a Suma Teológica da Eucaristia em poesia. É a Suma transformada em canto. Enquanto cantamos, nós estamos louvando a Deus e nós também estamos catequizando o povo. As pessoas simples estão captando a essência do mistério, a essência do que é a Eucaristia, sem cair nos dois erros, o realismo extremo e nem o simbolismo extremo. Isso é que está por detrás de tudo aqui, de todos esses hinos que nós cantamos, tá bom? Beleza. No hino Adoro te devote, né, o São Tomás ele vai dizer assim, ó, visus tactus gustus intefalitur, sed audito solo tutto credito. A visão, o tato, o paladar falham ao teu respeito, mas apenas pelo ouvido se crê com segurança. Depois fala, credo quid dixit Dei filius, nihil hoc verbo veritatis verio. Creio em tudo que disse o Filho de Deus. Não há nada mais verdadeiro do que esta palavra de verdade, tá? Então, quer dizer, os sentidos falham ao captar os acidentes. Ou seja, a visão vê pão, vê vinho. O gosto sente pão, sente vinho. Esses sentidos falham. Mas tem um que me dá a verdade. Qual o sentido que me faz acertar? O ouvido. Porque Jesus falou, quando tomou o pão e o vinho, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Então, no que os outros sentidos falham, me supre esse erro, que é o ouvido. E é pelo ouvido que nós recebemos a fé, tá? Como ele fala aqui, ó. Creio em tudo que disse o Filho de Deus. Nada há de mais verdadeiro do que essa palavra da verdade, tá? Então, aqui está a fé no sacramento. O ouvido é vitorioso. Ele supera a falha dos outros sentidos. Os outros sentidos não
compreende a Eucaristia, o ouvido que vai me dizer. Jesus toma o pão e o vinho e fala, isso é o meu corpo, isso é o meu sangue. Tá? Então, beleza. Isso é a palavra verdadeira do verbo feito carne, que é Jesus Cristo, que dá sentido a todas as coisas e ilumina tudo, inclusive os nossos sentidos. Tá bom? Então, aí vamos falar um pouquinho dos hinos aqui, tá? O Pangelíngua e o Tantum Ergo. O Pangelíngua, que nós cantamos no final, né, na adoração, que nós usamos até hoje. Ele foi escrito para ser o hino das vésperas da festa de Corpus Christi. Tá bom? Modelado segundo o famoso hino do tal de Venâncio Fortunato do século VI. E ali o centro é o tema da cruz e também do sacramento. A quinta e sexta estrofes, que são a que nós mais cantamos, e temos até a tradução em português, fala assim: Tantum ergo sacramento, veneremo cernui, et antiquum documento, novo cedat ritui, prestet fides supplemento, sensu fides defectui. Tá? Então, ao Santíssimo Sacramento, veneremos, pois, porque o antigo documento, o Antigo Testamento, cedeu o espaço aos novos ritos, que é a Eucaristia. Então, venha a fé como suplemento completar os sentidos. A fé vem pelos ouvidos. É o ouvido que me permite superar aqui o erro dos sentidos, né? Os sentidos vêm pão e vinho, tá? Então, beleza. Aqui está a frase central do São Tomás, né? A fé, ela supre a deficiência dos sentidos na Eucaristia. O antigo documento, né, como fala São Tomás, ou seja, são as figuras do Antigo Testamento. É o Cordeiro Pascal, lembra do Cordeiro Pascal lá do Antigo Testamento? Que matavam e colocavam o sangue na porta do povo de Israel. O anjo passou, exterminando os primogênitos. Onde via o sangue, não matava. Os filhos ali, daquela família, era preservado. Esse Cordeiro Pascal é símbolo da Eucaristia. O Cordeiro do Isaac, lembra lá do Isaac? O Abraão vai sacrificar o Isaac, chega na hora, Deus fala para ele, não estendas a mão, agora eu sei que temes a Deus. E fala para ele não matar o filho. Aí ele olha para o lado, vê um cordeirinho preso lá. Ele vai, pega o cordeiro, sacrifica no lugar do filho. Esse cordeiro é a imagem de Cristo na Eucaristia. Ele é o filho que se entrega por nós, por todos nós, para que todos nós sejamos filhos, nos tornemos filhos. O maná, lembra? Os israelitas comiam aquele pão no deserto até atravessar o deserto e chegar à terra prometida. Jesus é o maná da vida presente. Então tudo isso era símbolo da Eucaristia, agora o símbolo deu lugar à realidade, ao novo rito. Tá? Então aí está o Pangelíngua, né? Mostra tudo isso. Tá bom? Aqui no livro, a professora Nina, professora nossa, ela faz uma análise muito bonita do Pangelíngua, tem um capítulo inteiro sobre isso. Ela fala um negócio muito bonito, gente. Ela fala o seguinte, que o São Tomás aqui, ele está transformando, está fazendo um hino com a mesma linguagem dos antigos poetas latinos. Pangelíngua Gloriosa é algo parecido, começa a Eneida do Virgílio. Usa o mesmo verbo, o verbo pange. Em latim tem dois verbos para cantar. Tem o cantare e tem o pange. Pangere, dois verbos diferentes. O cantar é o mais simples, né? Nós cantamos, canta, né? O pange é o canto solene, o canto sublime, o canto litúrgico, de hino, né? Então, São Tomás, ele escolhe colocar esse canto, que é o mesmo, semelhante ao começo do Virgílio, tá? É um canto totalmente solene, veja como é que é, né? Canta a língua o mistério do corpo glorioso do sangue precioso, que para resgate do mundo derramou o Rei dos povos, fruto de um ventre sagrado, tá? É aqui, ó. Nobis datus, nobis natus, ex intacta virgine, foi-nos dado quem nasceu de Maria Imaculada, depois de viver no mundo e pregar sua doutrina,
fixou por modo admirável sua morada entre nós. Ele faz uma recordação aqui da história da salvação também. Nasceu por Nossa Senhora. Depois fala da instituição na sua suprema noite, sentado com seus irmãos, cumprindo a lei perfeita, observata legge plenis, quanto ao Cordeiro Pascal, aqui ó, tibis illegalibus, deu-se a comer por suas próprias mãos, tibo turpe duodene, sedatus sui manibus, aos seus 12 convidados. Tá? Tudo é solene, ele narra aqui a instituição da Eucaristia, tudo de forma bem solene. Tá? A professora mostra o seguinte, que ele faz uma coisa fantástica aqui. Ele une o vocabulário do Vigílio com as poesias provençais da sua época, com a poesia medieval da região que ele morava, que é a região de Nápoles. Ele faz essa união da forma de cantar, como faziam as poesias ali o povo de Nápoles, com o Vigílio, e transforma isso num canto litúrgico, é fantástico, né? Isso nesse canto aqui. Ela analisa todo esse canto lá no nosso capítulo, tá? Do Pangelingua, é fantástico, tá? Tudo isso está ali esclarecido. Depois temos o Lauda Sion. Tá aqui, foi o primeiro que nós cantamos. O Lauda Sion é a chamada sequência da missa de Corpus Christi. Nós fazemos até hoje essa sequência na missa de Corpus Christi, fazemos em português, que já é bonita, mas em latim é ainda mais bonita, gente. Vocês perceberam? O que a gente usa aqui, 5, 6 palavras, São Tomás faz com 3. Um negócio absurdo, né? A inteligência dele. E faz toda uma resposta às duas heresias dos dois aqui em forma de hinos, tá? Muita coisa, tá, gente? Vamos lá. Quanto potes, tanto aude, quia maior omne laude, nec laudare sufficis. Louva o mais que puderes, supera todo louvor, nem bastante o louvarás. Não há mais sublime assunto que nos possa ser proposto, o pão vivo que dá a vida, né? Em latim é mais impressionante, ó. Laudes tema specialis, panis, aqui, olha como é que é bonito, panis vivus et vitalis, pão vivo e vital, né? Que rima com specialis, specialis vitalis. Ode proponitor, que hoje nos é proposto, né? O pão vivo e vital que hoje nos é proposto. Quem in sacre secene, turbe fructum duodene, dato non ambiguitur. Tudo rima, tudo é perfeitinho, tudo na medida certa, né? O que foi nos dada na Santa Ceia ao grupo dos 12 foi dado sem ambiguidade, né? Sem ambiguidade, sem dúvida, né? Aqui, ó. Porque é solene este dia que nos lembra a instituição deste banquete divino. Nesta mesa de um rei novo, a Páscoa da nova lei fez findar a Páscoa antiga, o mesmo que ele disse no hino, né? Que trouxe à plenitude o que antes era símbolo. Aqui, ó. Vetutastem novitas, umbra fugas veritas, noctem lute eliminats. Suplantando os velhos ritos, né, ou as coisas antigas. Fugiu a sombra da verdade, agora se dissipou e chegou a luz, né? Se dissipou a luz, a noite e chegou a luz, com essa luz que é a Eucaristia, né? Aqui, ó. O que o Cristo fez na ceia, ordenou-se que fizesse em memória de si mesmo. Depois, dogma datur Christianus, é um dogma para o cristão, converte-se em pão e o vinho passa a ser sangue. Dogma datur Christianus, quod in carne transit panis, Christianis panis, et vino in sanguinem, tá vendo? E o vinho se torna sangue. Não se vê, não se compreende, mas a fé viva garante-o para a lei. Aqui traduziu como leis naturais, né? Para a lei das realidades naturais, da ordem natural, da ordem das coisas. Né? Aqui,
Olha, aí vem a mudança aqui, a resposta ao nosso amigo, né? Subdiversis specibus, sinho tanto et non rebus, latent rex exime. Ele está falando aqui. O que se parte não é o mesmíssimo corpo de Cristo, cabeça, braço e tal. O que se parte são as espécies eucarísticas, o pão e o vinho. Só que nesses sinais está presente o Cristo inteiro, em cada um deles, tá vendo? É o que vai dizer depois, ó. Carocibus sanguis potus, maneitamen Christus totus, sub utraque species. Olha que fantástico. A carne é o alimento, o sangue é a bebida. Permanece neles o Cristo total, Cristo totus. Cristo total está neles. Sub utraque espécie, sob uma e outra espécie. Tá vendo? O Cristo total está nas duas espécies. Então, ou seja, quem recebe o corpo, recebe o Cristo inteiro. Quem recebe só o vinho, recebe o Cristo inteiro. Quem recebe só uma partícula, recebe o Cristo inteiro. Então, tá errado lá os realistas totais, que um recebe a unha e outro recebe o dedão do pé de Jesus. Não, os dois, tá? O que se parte é a espécie e não o corpo, o sangue de Cristo. Aqui, ó. Depois, ó, o versículo seguinte, ó. É fantástico, ó. Assumente non concisus, non confractus, non divisus, integer attipitur, tá? Pelo aquele que recebe, sumente, quem está recebendo, não recebe Cristo conciso, como se tivesse um Cristo abreviado, né? Um pedacinho de Cristo, né? Tá? Não confractus, não diviso, não é partido, não é dividido o Cristo, tá? Integer attipitur, é tomado integralmente. Recebemos Cristo integralmente. Então não é Cristo menor, não é Cristo dividido, não é Cristo partido, né? Aí ele reforça isso no versículo seguinte, ó. Sumit unus, sumunt mille. Recebam Jesus recebam 1000. Quantum isti, quantum ille, nec sumptus consumitur. Tanto esse quanto aquele o recebem sempre, sem por isso o consumir, sem que ele se perda. Ele permanece, né? Mesmo 1 ou 1000 recebendo, ele permanece perfeito, né? Aí depois, recebem os bons e os maus, mas com efeitos diversos, para a vida ou para a morte, tá? Sumunt boni, sumunt male, sorte tamen inequale, é fantástico, né? Male inequale, receba o bom, receba o mal, o efeito é inequale, inegual, não é igual, é diferente, né? Vite vel interitus, vida ou morte. O bom recebe a vida, o mal recebe a morte. O efeito é bem diverso. Mas olha, fala isso, veja, gente, é uma coisa fantástica, né? Em 4, 5, em 10 palavras, tá? Sumit unus, sumunt mille. Assuma 1, assumam 1000. Quanto iste, tanto ille. Tanto esse quanto aquele. Nec sumptus consumitur. Ah, não, esse é o versículo anterior, né? Sumunt boni, receba o bom. Sumunt male, receba o mal. Sorte tamen inequale. A sorte, porém, é inegual, né? É diferente. Vita et interitus. Aí ele reforça a ideia depois, ó. Mors est malis, vita bonis, vide paris sumptionis, quam sit disper exitus. Morte aos maus, vida aos bons. Quão diversos são os efeitos do mesmíssimo alimento, tá? É o mesmo Cristo que se dá inteiro, integralmente a todos. Ao bom e ao mal. Só que o efeito é inegual. Não existe essa palavra em português, né? Mas em latim existe. Inequalis, né? Não é igual o mesmo efeito, né? O efeito é diverso. Para uns da vida, para outros da morte. Olha aqui a resposta aos realistas, ó. Fracto demon sacramento, nec vaxilas sed memento, tanto esse sub fragmento, quanto toto tedirto. É fantástico, é perfeito, e ainda tem a rima, e consegue colocar em rima, gente, é um negócio fantástico, né? Ó,
quando a hóstia é dividida, não vaciles, mas recorda, tá? Que apenas sobre esse fragmento se recebe o Cristo como alimento integral, completo. É fantástico, né? Então, a hóstia é dividida, tá? A espécie é dividida. Porém, a fé nos afirma, nos recorda que nesse fragmento está presente Cristo inteiro, né? É fantástico. Olha só depois, ó. Nulla rei fic scissura, sine tanto fic fractura, qua nec status nec statura signati minuitur, tá? Não se corta a realidade em si, cisura, né? Em português tem a cisão, não tem uma cisão da realidade, tá? Existe sim a fratura do sinal, tá? Se faz fratura, se fragmenta o sinal, que é o corpo, tá? Mas sem que em nada se lhe altere o estado ou a estatura, tá? Ou seja, é o próprio Cristo que está ali, né? Aí depois tem a parte que depois se tornou o hino mais conhecido, né? O Panis Angelico, né? É a parte final desse hino, né? Et Panis Angelico. Não é esse não, gente, é o outro. O Panis Angelico é o outro na frente. Mas aqui fala do Panis Angelorum, né? Et Panis Angelorum. Factus tibus viatorum, veri panis filiorum, non mitendus cânibus, né? Eis o pão dos anjos, que se torna alimento dos viajantes, do viatória, dos que estão caminhando na vida presente, né? É o verdadeiro pão dos filhos, não será jogado aos cães, como fala São Paulo numa das suas cartas, né? Tá? In figuris presignatur, em figuras foi anunciado. Aqui, ó. Cum Isaac immolatur, o cordeiro que estava lá no Isaac, foi colocado no Isaac, foi imolado pelo Isaac, é uma figura desse pão, tá? Cum Isaac immolatur. Agnus pasque deputatur, estava presente no cordeiro pascal. É dado a nós, é dado aos pais como maná. Tá recordando todos os sinais aqui eucarísticos do Antigo Testamento. Isaac, o cordeiro pascal, o maná no deserto. Tá bom, gente? É fantástico, né? Isso é esse hino, tá? Tá falando aqui, o Laudacio, né? Concomitância, Cristo está inteiro sobre cada espécie e em cada fragmento da hóstia dividida. O sinal é dividido, o Cristo permanece. Depois, quem comunga não fraciona Cristo, recebe-o por inteiro. Não tem cisão, não tem corte em Cristo. Recebe Cristo inteiro. O efeito do sacramento é diferente. Bom e mal recebem, uns recebem para a vida, outros para a morte, né? Mors est malis vita bonis, tá? Beleza, né, gente? É fantástico, né? Aqui tem um monte de coisa. Eu fui voltando aqui. Temos aqui o tema da superação das leis naturais, aqui, da capacidade humana de compreender, já foi falado, né? Tá bom? Tem a indivisibilidade de Cristo, tá? É o mesmo Cristo que nós recebemos na hóstia inteira, é a hóstia que é partida, mas não Cristo. Cada um recebe Cristo inteiro, né? Quer um fiel comungue, quer 1000, recebe o Cristo inteiro, totus Christus, tá? Beleza. Tem a fração da hóstia, mais a certeza da realidade, recebemos Cristo inteiro, né? Sine tanto ficti fratio, né? O sinal apenas que é fracionado, não a realidade. Depois fala também da vida eterna, da escatologia, da prefiguração da glória, né? Et panis angelorum, factus tibus viatorum, vere panis filiorum, non mitendo cânibus, não será entregue aos cães, já foi falado, né? In figuris presignatur, com Isaac immolatur, foi imolado em Isaac. Agnus pasque deputatur, foi entregue no cordeiro pascal, foi dado aos pais em maná. Bone pastor panis vere, bom pastor, pão verdadeiro.
Iesu nostre miserere, tu non paces non tuere, tu nos bone fac videre in terra viventes. Como São Tomás chegasse no falando assim, olha, isso é tão grande que quem pode receber? Ninguém. Então, miserere, misericórdia, né, Senhor? O mistério é tão grande, eu sou tão pequeno que só posso pedir misericórdia, né? Por isso que ele fala, ó bom pastor, pão autêntico, Jesus nosso, misericórdia, né? Você traduziu aqui como olhar por nós, mas é miserere, misericórdia, né? Diante desse pão. Alimentai-nos, valei-nos, né? Tu nos patia, tu nos apacentas, tu nos sustenta. Dai-nos o bem supremo na terra dos que já vivem. Tá? É fantástico, né? Tá bom, gente? Muito bom. Aí depois nós temos o outro, que é o Sacri Solemnis, que está aqui também, que é fantástico, gente. É belíssimo. Tudo aqui é fantástico. Tá? Aqui fala a transição. Aqui fala da transição do banquete da antiga aliança para o banquete da nova aliança. Aí sim, o finalzinho é o que se torna um hino famosíssimo, né? Panis angelicus fit panis hominum. Dat pane celitus, figuris terminum. O pão angélico se fez pão dos homens. Ele deu, o pão do céu deu término às figuras do Antigo Testamento. Chegaram ao cumprimento, né? Ó coisa admirável, comemos o Senhor, pobre, servo e humilde, né? Isso que nós acontecemos na Eucaristia, né? A te trina deitas unoaque poscimus, a vós Deus unitrino, humildemente suplicamos que nos visites enquanto te adoramos, por teus caminhos conduza-nos ao fim de chegar à luz onde habitas, tá? Vejam, sempre tem aquelas três coisas que eu falei, né? Tem o anúncio da paixão, a Eucaristia, que é o sacrifício de Cristo, cumpre perfeitamente as figuras antigas, e esse é o alimento celestial. Ou seja, a Eucaristia, tem um outro canto do São Tomás que mostra muito bem isso. Olha que coisa fantástica, a Eucaristia é uma recordação do passado, as figuras do Antigo Testamento que se cumprem perfeitamente na Eucaristia. A Eucaristia é atualizada no presente. Recebemos o mesmo corpo de Cristo no presente, no atual. E a Eucaristia é o alimento dos viajantes. Nós estamos em caminho, então estamos recordando do nosso futuro, que é a vida eterna. Então já recebemos aqui o que receberemos na vida eterna, que é o pão dos anjos. O pão dos anjos que se tornou o pão dos homens. Então é fantástico, né? É passado que se torna presente e que nos prepara para o futuro. Quem pessoal discutindo se está comendo a unha de Jesus ou o pé, né? E São Tomás dá uma resposta dessa, né? É fantástico, né? Como é que superou os dois grupos, elevando muitíssimo, né, a compreensão do que é a Eucaristia. Tá bom, gente? Então, fantástico. O tema da beleza em São Tomás. Para o São Tomás, a beleza revela o ser, né? É um dos transcendentais. É a união da verdade com o bem. E para o São Tomás, a beleza se realiza em três coisas. A integridade ou perfeição, a ausência de mutilação. Quando a coisa está íntegra, é uma coisa bela. A beleza se dá também na proporção, na harmonia. As coisas não podem ser nem grande demais, nem pequena demais. Tem que ter uma proporção justa. E tem o que ele chama de claridade. As coisas são claras, simples, levam ali para o final. Isso é a coisa bela. Para São Tomás, beleza é integridade, harmonia e esplendor. E essas três características estão nos hinos dele. Não estão? Não são? Não são? Não tem perfeição aqui, né? Não tem nada, não tem uma palavra aqui que pode ser cortada, sem mudar totalmente o sentido. Proporção, as palavras são todas na justa medida, o tamanho certo, até a rima é perfeita, né? E a claridade mostra a doutrina aqui perfeita, né? Então, nós temos tudo isso nesses hinos aqui de São Tomás. Então, mais do que simples estética, é a teologia profundíssima de São Tomás, que supera todos os erros passados, que faz uma catequese única e que nos leva à adoração, né? A adorar, a rezar, a nos colocar diante de
Jesus, né? Beleza. Quando São Tomás escreveu esses hinos, gente, pô, pensa bem, dá uma olhada. Tem outro aqui, ó. Mais um aqui, olha. Mas olha que fantástico isso aqui, gente. O verbo supernum prodens. Tem que comentar isso aqui que é fantástico, ó. Olha que fantástico. Si nascens dedit socium, convescens in edulium, si moriens in pretium, si regnas dat in premium. Fantástico. Jesus, ao nascer, se deu a nós como sócio, companheiro. Ao cear, ele se deu como alimento, edulium. Ao morrer, ele se deu como preço, pretium. E ao reinar, ele se dá em prêmio. Não é fantástico? É uma escala, gente. Olha, quem é Jesus? Sócio, companheiro. Alimento, preço e prêmio. Não é fantástico? Do mais baixo para mais cima. Jesus é nosso companheiro, Jesus é nosso alimento, Jesus é o nosso preço e Jesus é o nosso prêmio. Ele é o nosso sócio ao nascer, Natal. Ao nascer ele se igualou a nós, né? Se tornou nosso sócio, nosso companheiro na viagem, né? Ao cear com os 12 apóstolos, ele se torna o nosso alimento. Ao morrer, ele morre como o nosso preço. Ele pagou por nós morrendo na cruz, né? E ao ressuscitar, ao reinar, ele se torna o nosso prêmio. É uma escada, é fantástico isso aqui, né? Isso aqui dá para fazer um quadro com esse aqui, né? Não é fantástico, né? Si nascens det socium, convestes in edulium, si morens in pretium, si reinas dat in premium. E ainda rima ainda por cima, né? É um negócio fantástico. É um milagre isso aqui, né? Não é um canto, é um milagre verdadeiro. Né? Só ele para fazer um negócio desse, né? Tá? As pessoas, gente, os estudiosos, alguns estudiosos falam o seguinte, que o latim bom é o latim antigo. Cícero, Sêneca, esse pessoal, né? E com a Idade Média, o latim decai, tem uma decadência. Verdade isso? Não, não é verdade, tá? É verdade, sim, que o latim que as pessoas falavam é muito mais simples do que o que se falava na Roma Antiga. Mas, em São Tomás, o latim é elevado, gente, uma categoria que nunca ninguém conseguiu fazer. Ele consegue transformar essa língua numa língua teológica, né? Uma língua que era uma língua de comerciantes, na Roma Antiga, se torna uma língua teológica. É ou não é um milagre, né? É elevado para falar do maior milagre que nós temos, o maior sinal que nós temos, que é a Eucaristia. Ele usa essa língua, né? Uma língua de comércio para falar da Eucaristia. É ou não é um milagre, né? Então aqui temos uma elevação da língua latina como nunca se teve, né? Conhece o finalzinho da história? São Tomás escreveu esses cantos todos, escreveu isso tudo, e ficou em dúvida. Será que está bem escrito isso aqui? Esses cantos tudo aqui, né? Que a gente está lendo e fala, será que está bem escrito? Aí o que ele fez? Ele pegou os textos, colocou em cima do sacrário, se ajoelhou e ficou perguntando, Jesus, eu escrevi bem? Era isso? Eu tenho que mandar para o Papa isso amanhã, né? Será que ele vai gostar, né? Será que eu escrevi certo? Será que eu não estou caindo na heresia como os dois caíram, né? Toda gente errou, porque será que quem sou eu para não errar também, né? Ele teve essa humildade, né? Aí, naquela capela que está lá em Nápoles, no crucifixo lá, tem lá até hoje essa capela e esse crucifixo. São Tomás ouviu a seguinte palavra, assim, ó. Bene scripsiste de me toma, quam mercedem atipies. Escreveste bem de mim, Tomás. Que recompensa receberás? Que recompensa você quer por ter escrito isso aqui por mim, né? Resposta dele. Nil nisi te domine. Nada senão a te, Senhor. Essa é a resposta que ele deu, né? Escreveu bem de mim, pede a recompensa que você quer. O que você quer? Nada senão a ti mesmo. Entregou os textos para o Papa, né? Tá? Fantástico, né? Que a gente usa até hoje. E até hoje, gente, pergunto a vocês, quem superou isso aqui? Quem superou esses textos? Quais cantos que nós temos que superam isso aqui, né? Em profundidade teológica, em beleza, em simplicidade, né? Em conteúdo, em doutrina, tá bom? Depois que o São Tomás escreve isso, gente, que ele escreve esses textos e chega na última fase da vida dele, que é a fase que eu falei com vocês, da mística, né? Que só consegue expressar o máximo de Deus com poesia, né? A única coisa que nós conseguimos é a poesia para expressar Deus mesmo na poesia, né?
E aí, gente, ele estava fazendo a Suma Teológica, estava escrevendo no finalzinho da vida dele a Suma Teológica. E ele teve uma experiência mística, ninguém sabe direito o que foi. Ele parece que ele viu o céu por alguns segundos, né? Ele viu lá a experiência celeste lá tal, alguma coisa que aconteceu com ele que ninguém sabe. E aí tinha um colega dele, o Frei Reginaldo, que era o colega dele, chamado sócio dele, companheiro dele, que era o secretário dele, que anotava, que escrevia tudo, né? E ele falava para ele: Frei Tomás, temos que acabar a Suma Teológica, tá acabando, tem que acabar, tá nos últimos sacramentos, tem que acabar de fazer. Aí ele falava assim: não posso mais escrever. Depois do que eu vi, tudo que eu escrevi é como palha, não consigo mais escrever. Ele não conseguiu escrever mais uma palavra depois que teve essa experiência mística, e pouquinho depois ele morreu. Ele veio ao final mesmo da vida, né? Então, aquilo que a gente falava, né? A mística é o ápice da teologia, né? É o ápice. Um discípulo dele, gente, não sei se vocês conhecem, João da Cruz. Já leram as poesias de São João da Cruz? O discípulo dele, né? Fantástico, gente. É tão bom quanto São Tomás. Vou ler para vocês aqui São João da Cruz, para vocês terem certeza disso, né? Ele escreveu em espanhol no século XVI, é fantástico em espanhol. Em português traduzido já é bom. Vou mostrar para vocês aqui rapidinho. Onde que tá? É outro parecido com São Tomás, que foi um grande como ele e fez um negócio fantástico. Só uma poesia para vocês verem como que tem gente que mantém o mesmo nível, né? Deixa eu ver aqui o texto. Aqui, ó, São João da Cruz. Ele tem, foi um grande tomista São João da Cruz, tá, gente? Ele também, como São Tomás, escreveu a principal teologia dele em poesia. São João da Cruz fazia duas coisas. Ele escreveu a poesia e depois escreveu tratados, como os escolásticos, comentando as poesias. Os tratados são ilegíveis, ninguém consegue entender aquela coisa que ele escreveu. Mas as poesias são espetaculares. Então, se for ler São João da Cruz, lê as poesias. Se tentar explicar muitas poesias, estraga. Não vou falar isso não, mas é verdade, gente. As poesias são fantásticas. Vou ler aqui o finalzinho, que é do Natal dele também. Ele chamava de romances. Mas é fantástico. O melhor discípulo de São Tomás também para essa coisa da poesia é São João da Cruz. Sobre o nascimento de Cristo. Aqui, ó. Olha que fantástico, gente. Está em português, já traduzido. Em espanhol é melhor ainda, mas o português já é bonito. Olha só. São João da Cruz. Sobre a encarnação, sobre o Natal, ó. Já que o tempo era chegado em que fazer se devia o resgate da esposo, que em duro jugo servia, debaixo daquela lei que Moisés dado lhe havia, o pai com amor terno, desta maneira dizia: já vês, filho, que tua esposa a tua imagem feito havia, e no que a ti se parece, contigo coincidia, mas é diferente na carne, que em teu simples ser não havia. Pois nos amores perfeitos, esta lei se requeria, que se torne semelhante o amante a quem queria, porque a maior semelhança, mais deleite caberia, o qual, por certo, em tua esposa grandemente cresceria, se te visse semelhante na carne que possuía. Minha vontade é a tua, o filho lhe respondia, e a glória que eu tenho é tua vontade ser minha, e a mim me agrada, Pai, o que tua alteza dizia, porque por esta maneira tua bondade se veria, ver-se-á teu grande poder, justiça e sabedoria. Irei a dizê-lo ao mundo, a notícia lhe daria, de tua beleza e doçura, de tua soberania. Irei buscar minha esposa, e sobre mim tomaria suas fadigas e dores, em que tanto padecia, e para que tenha vida, eu por ela morreria, e tirando-a das profundas, a ti a devolveria. Então chamou-se um arcanjo,
que São Gabriel se dizia, enviou a uma donzela, que se chamava Maria, de cujo consentimento o mistério dependia, no qual a Santa Trindade de carne ao Verbo vestia. E embora dos três a obra, somente num se fazia. Ficou o Verbo encarnado nas entranhas de Maria, e o que então só tinha pai, já mãe também teria, embora não como outra, que de varão concebia, porque das entranhas dela sua carne recebia, pelo qual Filho de Deus e do homem se dizia. Quando foi chegado o tempo em que de nascer havia, assim como desposado, do seu tálamo saía, abraçado a sua esposa, que em seus braços a trazia, ao qual a bendita mãe em um presépio poria, entre pobres animais que então por ali havia. Os homens davam cantares, os anjos a melodia, festejando o desposório que entre eles dois havia. Deus, porém, no presépio, ali chorava e gemia. Eram joias que a esposa ao desposório trazia, e a mãe se assombrava da troca que ali se via. O pranto do homem em Deus, e no homem a alegria, coisas que num e no outro tão diferente ser solia. Fantástico, né? São João da Cruz, né? Não é incrível? Tá bom, gente? É o que mais chega próximo de São Tomás de Aquino, não é verdade? Quem consegue fazer um negócio desse aqui, né? Tá? O mais próximo de São Tomás é São João da Cruz, com a mesma doutrina, a mesma clareza, mesma profundidade, tá bom? Aí fica um desafio pra gente também, pra gente que é músico, né, gente? Essas poesias de São João da Cruz é fantástica, né? Não podia ser música também? Não podia ter isso no canto litúrgico? Não podia colocar São João da Cruz em canto litúrgico, né? Fica o desafio pra vocês, né? Vamos fazer isso aí, né, gente? Né? Ele escreveu isso tem 500 anos, até hoje não tem música com o poema de São João da Cruz. Vamos fazer uma música sobre isso, né? Que eu saiba, não conheço, nunca vi. Tem tudo, né? Está perfeito na métrica, perfeita na doutrina, tudo. Não, mas tem muita música em espanhol. Tem uma que a Patrícia fez, a mesma versão em português. É. Tem um CD sobre só com as poesias de São João da Cruz, chamada Subida do Mundo. Ah, que bom. Pelo menos alguém fez, então vamos saber. Precisa, né? Muito bonito, né? Tá bom, gente? Tem mais coisa, mas não vou falar mais não, senão chego, vou cansar vocês. Tá bom? Obrigado pela atenção. Quem quiser alguma questão, alguma coisa. Quem quiser ver o livro também, tá aí, se Deus quiser. E vamos rezar para que dê certo. Né? Tá bom? Obrigado, gente. Chega.